Um figurão muito poderoso foi preso agora em território internacional. E eu vou trazer aqui todos os detalhes e destaques dessa notícia que chocou o Brasil agora neste exato momento. Temos também a colunista, né, do jornal o Globo, Malu Gaspar. Ela fez de novo, gente, tá? Malu Gaspar e André Sadi acabam de revelar que a Polícia Federal está preparando uma bomba contra o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Dias Toffoli, gente, tá? É bomba em dobro. Segundo Malu Gaspar e André Sadi, eu vou trazer o vídeo dela trazendo todos os detalhes e destaques. Temos também, gente, tá? Pela primeira vez, Lula da Silva acaba de admitir derrota. Gente, tá? Lula da Silva, pela primeira vez, admite derrota. E a esquerda ficou consternada aqui com essa declaração do Lula, que, ao que tudo indica, tá jogando aí a toalha, gente, tá? Outra informação mega importante, gente, tá? Acabou de sair aqui uma informação muito importante sobre a soltura de Jair Messias Bolsonaro. Saiu agora na imprensa, notícia muito importante sobre a soltura de Jair Messias Bolsonaro. Claro que eu vou trazer também essa informação nos mínimos detalhes nesse boletim aqui para todos vocês. E a Daniela Lima, gente, tá chorando as pitangas, acaba de revelar que a situação para o Lula é muito pior do que a esquerda imagina com relação aqui a esta eleição de 2026. E Eduardo Bolsonaro, gente, tá? Direto dos Estados Unidos. Após o Lula cancelar o visto do grande aliado, né, de Donald Trump, Danny Beach, o Lula proibiu ele de vir ao Brasil e ainda cancelou o visto dele. Pois bem, gente, tá? Eduardo Bolsonaro, direto dos Estados Unidos, acaba de revelar que essa decisão vai custar muito caro para o Lula da Silva. O que é que ele está sabendo que a gente não está sabendo? Ele revelou nesse vídeo, eu vou colocar ele daqui a pouquinho aqui para vocês, gente, tá? Tudo isso e muito mais vai estar aqui. Rapidamente, só não esqueçam de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Pessoal, logo de cara, assim, eu não vou aguentar deixar esse vídeo aqui para depois, porque eu tô coçando aqui para colocar esse vídeo. Saiu aqui, ó, no UOL. Governo Lula admite favoritismo de Tarcísio, mas vê Haddad no segundo turno. Ou seja, o próprio Lula sabe, ele admite da favoritismo do Tarcísio, ou seja, ele admite, ele sabe que o Haddad vai ser humilhado pelo Tarcísio de Freitas, mas ele não tem outra escolha, ele não tem outro sucessor ali em São Paulo que não seja o Haddad, e agora é o Haddad que vai passar a maior vergonha da sua vida. É isso que está aqui, ó. Fernando Haddad deverá deixar o Ministério da Fazenda nesta semana com uma missão: levar o PT mais uma vez ao segundo turno de São Paulo. O que é que aconteceu? Com o governador Tarcísio de Freitas, né, favorito à reeleição, o objetivo do Lula é fazer a melhor campanha possível em São Paulo. Petistas defendem que depois do presidente Lula, Haddad é o quadro mais bem preparado do partido, mas admitem que a situação não é nada favorável. Ou seja, eles admitem que, nossa, gente, ó, só para vocês terem noção, Tarcísio lidera todas as pesquisas de intenção de voto. No Datafolha divulgado na última semana, o governador foi a escolha de 44% dos entrevistados, tá? Contra 31% de Haddad. Gente, é uma diferença gigantesca, gente, para desespero. Por isso que o Lula basicamente está admitindo que será derrotado, né, em São Paulo. Porque, assim, como? Com quase que a gente 13, 14 pontos de diferença é muita coisa. Como que o Haddad vai recuperar isso aqui? O Haddad, que a única coisa que ele fez foi enfiar imposto no lombo do povo brasileiro. Gente, que mundo que o Lula vive, só se foi em Nárnia, porque como que Haddad, como que o Taxade teria alguma chance contra o Tarcísio de Freitas? Vamos lá, gente. Outra que tá desesperada, praticamente chorando aqui, dando a notícia, gente. Olha a cara de choro da Daniela Lima. Daniela Lima admite que a água está batendo no pescoço, não é na bunda do Lula, né, gente, na verdade. Daniela Lima reconhece, admite que pro Lula é praticamente impossível
ele continuar na presidência da República. Assistam, gente, tá? Olha o clima de choro da Daniela Lima. Não temos horizonte, né, Dani? Dessa crise acabar, meu bem? Né? Nenhum. Pelo contrário, ela vai se avolumar, como dizem por aí, né? Vai piorar muito antes de melhorar. E aí, o que a gente tem, né? A gente tem o Lula. Quando eu entrevistei o Lula pelo UOL em fevereiro, eu perguntei, presidente, o senhor se opõe a uma discussão de reforma do judiciário? Ele falou, Daniela, por índole, por histórico, eu não me oponho a debate nenhum. Ou seja, ele deixou uma portinha aberta para debater uma mudança nas regras do jogo, inclusive no judiciário. E isso diz muito pra gente, porque o Lula não nasceu ontem, né? Há uma pessoa que é presidente 3 vezes da República, uma pessoa que disputa a presidência da República desde 89, não tá de brincadeira, não tá a passeio nessa parada que a gente chama de política aqui. Então, se não fecha uma porta, é porque pretende deixá-la aberta. E aí, o que a gente tem? A gente tem uma reação ruim do Supremo Tribunal Federal, vou escrever sobre ela já, trago aqui na TMC também. E a gente tem, do lado do Executivo, uma... digamos, já que estamos em tempos pós-Oscar, uma medição de perdas e danos. Porque não tem equação boa nessa matemática, Felipe. Ou o Lula vai perder de um lado, o lado do establishment, ou seja, perde, queima pontos com o Supremo ou queima pontos com o eleitorado. Em ano de eleição, Felipe, eu tenderia a apostar que o presidente pretende, nesse momento, talvez queimar pontes com o establishment para que depois possa refazê-las, do que queimá-las muito diretamente com o eleitorado, de modo que não possa refazê-las depois. A gente continua olhando tudo daqui e o Lula também sentindo que a água está batendo no pescoço dele, porque enquanto a crise do Master respinga no Supremo Tribunal Federal, nos ministros Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, está sobrando para o governo também. Quando você tem a palavra escândalo, ela ressoa muito mais em quem está no governo, em quem exerce o poder, o mando, né, do exercício das coisas. Na cabeça do eleitorado é difícil separar os poderes, que dirá entender se resvalou só em um, se em dois, se em três, né? Gente, então aí, Daniela Lima reconhece, admite que a situação do Lula é muito pior do que se imaginava, gente. Então, Lula tá aí sendo cobrado, né? E a questão da reforma do judiciário, a questão, né, dos ministros e tal, o Lula tá sendo cobrado. E aí, gente, tá? Quer que o Lula vai decidir, vai comprar briga com os ministros do STF? Coloque aqui embaixo a opinião aí de todos vocês, gente, tá? E tem mais desespero, gente. Eu falo pra vocês, o desespero tá tomando conta do governo Lula. Eles estão com medo. Pesquisa petista vê Lula ameaçado ao enfrentar Bolsonaro, gente. Mais uma pesquisa revela pânico e desespero no Lula. Como que vai se desenhando esse cenário agora com o Haddad também confirmando e dizendo que o cenário se complicou muito? O que a gente pode esperar? Bom, eu tinha uma visão diferente do ministro Haddad, porque eu nunca achei que tivesse esse céu azul, né? Eu acho que aí tem uma questão que é basicamente subestimar um pouco a força do bolsonarismo, né? E o que se refere a esse céu azul? No sentido de que a gente lembra, né, de subestimar um pouco a candidatura do Flávio Bolsonaro, como se a candidatura do Flávio Bolsonaro fosse uma espécie de tampão, digamos assim, inclusive para pressionar, né, aquela ideia da anistia, etc., e depois ele fosse sair de cena, ou que, se fosse levar a candidatura adiante, fosse uma candidatura com um voo de galinha, né, ela dá um salto e depois ela não se sustenta. Não é o que as pesquisas mais recentes, principalmente a pesquisa da Quest, mostra. A gente vê o Flávio Bolsonaro consolidado no campo da oposição, não vou nem dizer da direita, da oposição como um todo, né? Como que vai se desenhando esse cenário? Gente, agora? Tá Flávio Bolsonaro se consolidando e subindo cada dia que passa, e o Lula estagnado, gente. O Lula não sobe nada, gente. O homem parou no tempo e é exatamente essa é a grande preocupação
né, do Lula. Outro motivo... Gente, e o Lula, meu Deus do céu, gente, tá um combo de tragédia pro Lula nesse vídeo, né? Lula da Silva acaba de sofrer uma das suas maiores derrotas, gente, tá? Essa que está aqui agora, aqui na sua tela. Sim, gente, tá? Lula que jorrou milhões e milhões nesse filme aqui, não ganhou nada, gente. Filme de Wagner Moura fracassa no Oscar, apesar de injeção milionária do governo Lula, gente, tá? O Lula jorrou milhões e milhões do nosso dinheiro, dos nossos impostos, no filme aqui do esquerdista, e deu tudo errado, gente, tá? Ei, meu Deus do céu, clima de choro na Globo, no governo Lula. E eu tenho um comentário muito interessante para fazer sobre essa questão aqui para vocês. Mas antes vamos entender. O cinema brasileiro retornou da cerimônia do Oscar com as mãos vazias. A obra O Agente Secreto, dirigida por Kleber Mendonça Filho, disputou em quatro categorias, não ganhou nenhuma. Meu Deus do céu. Então, incluindo o prêmio de melhor ator, mas não conquistou nenhuma estatueta. O resultado frustra a estratégia do governo Lula, que empenhou no mínimo 16,3 milhões de verbas públicas para tentar emplacar uma narrativa política sobre a ditadura militar no cenário internacional, gente, tá? O suporte estatal foi massivo, é muito dinheiro que foi jorrado, dinheiro nosso jorrado nesse filme. Do orçamento de produção de 27 milhões, o erário bancou 15,5 milhões. Ou seja, gente, tá? O Lula jorrou muito dinheiro. E eu penso o seguinte, né, gente? Eu imagino, tá? Tenho aqui na minha cabeça que o Wagner Moura tinha um discurso pronto, gente, tá? Para falar lá com a estatueta na mão, se tivesse ganhado, né? Com o microfone falando não só para o Brasil, né? Porque o Oscar é transmitido para o mundo inteiro. Acho que ele estava lá, assim, preparado para enaltecer o governo Lula, enaltecer o Lula. Com certeza, né, gente? Ele ia lá, sim, pegar o microfone, enaltecer o Lula e mais uma vez, como ele fez na última vez, destruir o Bolsonaro, gente, tá? Só que o discurso teve que ficar entalado. Inclusive, eu vi um meme, gente, que ele deu uma bola grandona assim no pescoço, porque o discurso não saiu, porque ele perdeu e o discurso ficou entalado aqui na garganta. Gente, esse meme eu ri demais. Ou seja, né, a chance de... O Lula jorrou milhões, né? Se ele ganhasse, tivesse ganhado, com certeza ele teria. Gente, vocês acham que ele não teria tocado no nome do Lula? O Lula que incentiva a cultura, o Lula que incentiva o cinema, o Lula. E chega, Bolsonaro que não sei o que da ditadura. Eu imagino que ele iria fazer isso. Imagino, gente, tá? Vocês acham que ele ia fazer isso? Como ele fez da outra vez? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês. Só que... o tiro saiu pela culatra, né? Vamos falar sobre soltura de Bolsonaro agora, gente. Notícia muito importante, muito importante, saiu aqui no Metrópolis. Defesa do Bolsonaro prepara novo pedido de domiciliar após internação de Bolsonaro, ou seja, após o estado de saúde ter se agravado, a defesa, que era prisão domiciliar, está pressionando o ministro Alexandre de Moraes. Após visitar o pai no DF Star na noite do último sábado, o senador Flávio Bolsonaro afirmou que a defesa de Jair Bolsonaro deve apresentar mais um pedido de prisão domiciliar humanitária após a nova internação. Segundo a imprensa, gente, tá? Inclusive não tá aqui nessa matéria, só para título de informação. Depois que foi preso, o Bolsonaro foi 7 vezes para o hospital. Então, o ex-presidente foi diagnosticado com broncopneumonia e está internado na unidade de terapia na UTI. De acordo com o Flávio, o episódio evidencia a necessidade de acompanhamento constante do ex-presidente. Isso reforça a importância de ele ter acompanhamento permanente, seja de familiares ou profissionais de saúde, 24 horas por dia. Isso é possível em casa, defendeu Flávio Bolsonaro. Ele disse aqui, questionando, né, se o ministro Alexandre de Moraes do STF poderia rever a decisão anterior que negou a domiciliar. O senador afirmou que um novo episódio de saúde representa um fato novo. Essa nova internação representa um fato novo
agravou-se a situação, tá tão grave que ele tá na UTI, gente, tá? E parece que vai ficar ainda por alguns dias na UTI. É muito grave. Então, esse fato novo pode abrir precedentes para que Alexandre de Moraes determine, né, gente? Tá? Conceda, na verdade, a prisão domiciliar para Jair Messias Bolsonaro, que precisa muito, nunca precisou tanto quanto agora, tá? Ele diz o seguinte, ó, a gente está aguardando, né, a elaboração do laudo médico em função desse fato novo. Assim que tiver esse documento, a defesa do presidente vai, mais uma vez, requerer a domiciliar humanitária, declarou Flávio Bolsonaro. Fica aqui mais uma vez o apelo, espero que possamos apresentar o mais rápido possível esse novo pedido de domiciliar humanitária, gente, tá? Domiciliar humanitária, que vai ser o pedido aí da defesa do Bolsonaro. E falando, gente, tá, em Alexandre de Moraes, saiu aqui uma informação que eu acho que os coleguinhas ali do STF não devem ter ficado muito satisfeitos, não. Moraes atacou o sigilo da fonte, afirma Gazeta do Povo. Mais uma crise envolvendo Alexandre de Moraes. Era tudo que o STF menos precisava. Tá aqui, gente, tá? Um editorial da Gazeta do Povo afirma que a decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, de autorizar busca e apreensão contra o jornalista Luiz Pablo representa um ataque à liberdade de imprensa e ao sigilo da fonte. O texto foi publicado no último domingo, dia 15. Segundo o jornal, a medida teria como objetivo descobrir quem repassou ao jornalista informações sobre o suposto uso de um carro oficial do Tribunal de Justiça do Maranhão pela família do ministro Flávio Dino. Em novembro do ano passado, né, o blog de Luiz Pablo publicou que um veículo blindado do Tribunal de Justiça do Maranhão estaria sendo usado pela mulher e pelo filho de Flávio Dino em deslocamentos em São Luís. O carro, segundo a publicação, foi comprado com recursos de um fundo destinado à segurança institucional do judiciário, não à segurança da esposa e do filho do Dino, né? O editorial afirma que a investigação transformou uma denúncia de interesse público em suspeita criminal. A publicação de imagens do veículo com o número da placa, uma informação de indubitável interesse público, se tornou evidência de uma intenção maligna do jornalista, diz o texto, gente. Então, é aquela questão do sigilo da fonte, né? Segundo aqui a matéria, o desespero deles é para descobrir quem é que está passando essas informações para o jornalista. E os jornalistas estão muito preocupados com toda essa questão. É muita preocupação. Daqui a pouco, gente, tá? Acabou de sair aqui agora, acabei de separar aqui enquanto eu tava essa notícia aqui para vocês. Acabou de sair aqui uma notícia urgentíssima sobre o estado de saúde do Bolsonaro. Acabou de sair aqui, gente. Eu tava lendo aqui essa matéria e já separei aqui em cima, que já me mandaram aqui. A equipe que tá aqui comigo já enviou aqui, porque é notícia de última hora. Eu vou soltar logo em seguida para vocês. Mas antes, deixa eu trazer aqui essa informação, gente. Prisão internacional acaba de acontecer de um figurão muito poderoso aqui de Minas Gerais, gente, tá? Líder de facção criminosa de Minas Gerais é preso na Bolívia. Ele era considerado foragido pela justiça e hoje o todo-poderoso do crime aqui de Minas Gerais foi preso em território internacional. A Polícia Federal e a Polícia Civil de Minas Gerais prenderam o traficante Douglas de Azevedo Carvalho neste domingo. A operação ocorreu em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Carvalho é apontado como uma das principais lideranças de uma facção criminosa que atua em Minas Gerais. O suspeito responde a processos por tráfico internacional e interestadual de entorpecentes. As investigações também citam crimes de lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa. O homem estava foragido da justiça brasileira. Seu nome constava na lista de procurados, né, gente, pelo programa de captura do Ministério da Justiça e Segurança Pública. A Justiça Estadual de Minas Gerais havia expedido um mandado de prisão em aberto contra ele. E a casa caiu, gente, tá? Foi preso um dos maiores criminosos, gente, tá? De Minas Gerais. E agora vamos falar sobre uma notícia que acabou de sair aqui sobre o estado de saúde do Bolsonaro, gente, tá?
Notícia urgentíssima. Bolsonaro está inchado e irritado na UTI, diz Carlos Bolsonaro após visita. O ex-vereador Carlos Bolsonaro visitou Jair Bolsonaro no DF estar em Brasília na noite de domingo. O ex-presidente está internado, na UTI. Após visitar o pai, o Carlos disse que Bolsonaro está inchado. Diz que ele está muito inchado por conta dos antibióticos e naturalmente irritadíssimo. Ele está muito irritado com o quadro de saúde. Seu corpo está visivelmente muito inchado em razão dos antibióticos e seu estado psicológico segue naturalmente irritado diante de tudo que está acontecendo, disse Carlos após visitar o pai na noite de ontem. Triste, gente, tá? Que triste notícia. Bolsonaro inchado, irritado na UTI, com tudo que esse homem... Gente, eu penso que Deus deve ter, assim, algo muito grande para esse homem, porque qualquer outro já teria desistido. Qualquer outro. Andréa Sadi, juntamente com a Malu Gaspar que virou o grande terror da vida de Alexandre de Moraes. Pois bem, gente, tá? Vejam só o que você vai encontrar aqui, são várias informações em um único vídeo. A Malu Gaspar veio recheada, lotada de novas informações. Vejam só as informações que você vai encontrar aqui, a partir de agora, nesse único vídeo aqui que eu vou colocar para vocês. Elas revelam o seguinte, que a Polícia Federal está preparando uma bomba contra o ministro Alexandre de Moraes Dias Toffoli. Elas também revelam que o Daniel Volcar está desesperado, enlouquecido para delatar e entregar todo mundo. Elas também detonam o PGR Paulo Gonet e o motivo vocês vão ficar perplexos. Outra informação também que elas revelam, gente, tá? O André Mendonça peitou e confrontou o ministro Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. E por fim, elas, sem querer, acabam inocentando Jair Messias Bolsonaro. Malu Gaspar inocenta Jair Messias Bolsonaro. Tudo isso que eu acabei de mencionar vai estar aqui nesse vídeo. Tá vendo só? Como é que vocês vão perder um vídeo desse? Assistam para vocês saberem tudo que está prestes a acontecer. Vejam só. A gente está dizendo, a polícia tem o material. Então, quer dizer, vai bater, vai cara crachar. Como é que você está falando tá aqui? Você está falando tá aqui? Então tem isso. Se já estiver ali, nem precisa dessa delação. E a outra coisa, Malu, que eu acho que é importante colocar para o assinante havia um conflito de interesse dessa defesa que estava no comando ali da estratégia da equipe do Volcar, porque não é só que eles não fazem delação. Eles saem porque eles têm clientes, têm amigos, têm relacionamentos com pessoas que podem eventualmente estar numa delação do Volcar. Exatamente. Para ser mais claro, Andréia, boa tarde para todo mundo. Para ser mais claro, Paulo Bottini, que era o advogado do Volcaro, é também advogado do Antônio Rueda, que é presidente do União Brasil, e certamente estará nessa delação. É número 1 ali na lista da delação, a não ser que o Ciro Nogueira vá na frente, ou é um ou é outro. E para não dizer que é o mesmo filme, que a gente já viu esse filme em relação a essa delação, porque essa história é bem diferente das outras, o dilema é sempre o mesmo. Todo mundo que vai delatar começa falando isso, mas eu vou contar só um pouquinho. O cara quer, ele quer. Você já viu isso? Eu também quero, né? O menor prejuízo possível para minha vida, né? Se você for delatar, você quer contar o mínimo possível para você ter chance de depois ter emprego ou continuar tendo amigos, né? Essa coisa toda. Achar que ainda existe alguma saída para uma proteção, uma blindagem política. Conta um pouquinho, vou solto. Isso é o que todo mundo quer, mas a gente já viu isso em outras investigações, desde a Lava Jato, passando pela trama golpista. Mauro Cid também ia contar só um pouquinho. Quando viu, ele teve que contar tudo que ele conseguiu, e até o que ele não conseguiu, ele deu um jeito de descobrir. Porque realmente, uma vez que você está na situação em que o Volcaro está, fica muito complicado você escolher o que você vai fazer. A verdade é que ele não tem mais escolha. Ele tinha escolha quando era o Toffoli. Então as opções dele foram se reduzindo. Saiu o relator Dias Toffoli, entrou o relator André Mendonça. Houve a ordem de prisão, teve o julgamento. E acho que é importante também a gente entender. Desde o começo da semana passada, tem essa conversa, as pessoas estão plantando aí nos bastidores que ele ia fazer uma delação. E na verdade, o que eu apurei é que realmente o Volcaro mandou um advogado falar com a Polícia Federal, com os ministros do Supremo, para dizer, a gente está a fim de fazer delação. Mas é para contar o quê? Não, a gente vai fazer. Só para poder dizer que está prometendo fazer, para ver se o pessoal ficava com medo
e realmente ficaram. O que não faltou foi gente do Centrão ligando para o Supremo para dizer não, olha, vai ter delação. Aí não deu certo, trocou o seu advogado e tudo isso que a gente está vendo. Então, tudo isso é um jogo. E esse jogo também a gente já viu. Agora a gente vai ver o próximo jogo, que é a polícia dizendo isso não me interessa, isso eu não quero, isso eu já sei, até que se estabeleça um acordo possível de ele contar a novidade e a polícia aceitar. Tem aí duas coisas que eu acho que é importante a gente olhar para frente. Primeiro, se essa delação vai ser com a Polícia Federal ou se vai ser com a Procuradoria-Geral da República. Todo mundo que conhece essa investigação e quer que ela vá para frente, prefere que ela seja feita com a Polícia Federal, porque a gente tem visto que a Procuradoria-Geral da República tem sido mais lenta, tem sido mais leniente com algumas coisas, teve um conflito ali do Mendonça com a Procuradoria-Geral da República, então acho que essa delação só vai andar mesmo se ela for com a Polícia Federal. E segundo, o Vorcaro não é o único que pode delatar. Sim. A gente sabe que tem o dilema do prisioneiro, a teoria dos jogos, então é bom ele entender o cenário onde ele está, porque tem o Augusto Lima, tem o Mansur da Reag, tem um monte de gente que tem que delatar. Então quem sai na frente se dá melhor. A gente acompanhou na Lava Jato o caso do Marcelo Odebrecht, que foi o último a delatar, delatou, entregou todos os documentos, todo o sistema de pagamento de propina e ainda ficou preso mais um tempo. Então tudo isso vai ter que ser considerado daqui para frente, vão ser nossas pautas, inevitavelmente. Agora, a questão da PGR com a Polícia Federal vai ser uma complicação, né? Porque há essa disputa já há muito tempo nesse caso específico. Mas o Supremo já definiu que a PF pode fazer delação premiada. Mas o PGR tem que aceitar? No caso do Mauro Cid, é o juiz que aceita, é o juiz que homologa. É o Mendonça. E aí o Ministério Público, na hora de fazer a denúncia, pode usar a delação. Tanto que no Mauro Cid, o Mauro Cid era uma delação da Polícia Federal. Gente, chumbo grosso pra cima de muitas autoridades. Vocês prestaram muita atenção? Ou seja, é a própria Polícia Federal mandando um recado, né, para os figurões atolados aí nesse escândalo. Olha, se fosse vocês, a gente não precisa muito de delação, a gente mesmo está descobrindo as coisas, a gente mesmo está descobrindo e de repente a gente não vai nem precisar de delação de Daniel Vorcaro. Se o Daniel Vorcaro tiver algo muito importante que ele prove, a gente pode até precisar. Ou seja, a própria Polícia Federal mandando o recado para os poderosos de Brasília. Gente, a gente não precisa muito de Daniel Vorcaro para descobrir e destruir muita gente, né? E o Daniel Vorcaro, sabendo dessa questão, porque ele tá louco para diminuir sua pena, se ele pegar 30, ele pode ir lá delatar, de repente ficar com 10, ficar com 15. O cara tá louco para sair da cadeia, tá enlouquecido, gente. Ele pegou esse novo advogado, que é o maior especialista em delação, não foi à toa. Ele tá louco para delatar, entregar todo mundo. Ele doa quem doer, ele vai entregar, afinal de contas. Na última votação, ninguém salvou ele da prisão lá no STF, né? Então, a chapa tá esquentando. E tem a questão do PGR, né? Detonou, o PGR perdeu completamente a credibilidade, né, gente? Tá? Os juristas, jornalistas dizem que, na verdade, ele virou uma espécie de puxadinho, de despachante, né, de alguns ministros do STF. Ele nunca toma uma decisão contra um ministro do STF. Isso é muito estranho para um PGR. Então, vai perdendo-se a credibilidade. E, claro, o André Mendonça peitou o PGR, né, na questão da não prisão do Daniel Vorcaro, mesmo com todas aquelas gravidades acontecendo, Daniel Vorcaro lá invadindo o sistema de Polícia Federal, de Ministério Público, de FBI, não, o PGR lá não pediu prisão, o André Mendonça foi lá, passou por cima, para desespero de muitas autoridades, foi lá e decretou a prisão e agora a celeuma toda em cima dessa delação que pode acontecer aí a qualquer momento, mas a Polícia Federal já deixou claro que o divisor de águas não será a delação, porque a própria Polícia Federal está descobrindo muita coisa e algumas delas até já foram vazadas na imprensa. Por exemplo, a conversa, né, a suposta conversa entre Alexandre de Moraes e o Daniel Vorcaro, que explodiu aí na imprensa. E agora, hoje, ainda veio mais uma informação de que o Daniel Vorcaro se encontrou com o Alexandre de Moraes, com Ciro Nogueira Hassman, aquele traidor, e com o Hugo Mota. Essa também foi revelada aí nesse dia de hoje. E por fim, gente, no momento em que ela fala sobre a delação do Mauro Cid, né? Mauro Cid foi lá, não, eu vou contar um pouquinho
pouquinho, mas aí eles forçaram, usa sua criatividade, você tem que falar. Aí o Mauro Cid foi lá e coisa de onde não tinha, ele teve que encontrar alguma coisa, né, gente? Ou seja, basicamente, a Malu Gaspar dizendo assim, até o que não aconteceu, ele teve que fazer com que aconteceu para que eles tivessem um motivo para prender o Bolsonaro, pelo menos abriu precedentes para essa interpretação, gente, tá? Gente, tá? Que situação, Polícia Federal, hein? Indo pra cima, sem dó e nem piedade, independentemente se houver delação ou não. E agora, gente, Flávio Bolsonaro, direto dos Estados Unidos, solta uma bomba, né? Sobre aquele... O Lula, né? Criou essa briga, essa treta grande com o Donald Trump, né? Ele, uma espécie de vingança, porque o Donald Trump, o governo Trump, cancelou o visto, né, do seu ministro da Saúde, o incompetente, o inútil do Padilha, esposa e familiares. Uma espécie de vingança, o Lula foi lá e cancelou o visto do Darren Beach, que inclusive iria para o Brasil, teria encontro com o Bolsonaro, né, e o Lula foi lá e cancelou o visto, cara. Mas parece que essa decisão do Lula vai custar muito caro. Vocês vão entender, assistam. O cancelamento do visto do diplomata americano que viria ao Brasil semana que vem, Darren Beatty, é mais um capítulo do lobby de Lula a favor de CV-PCC. Ao trazer para dentro do cenário situações completamente diferentes, como esse caso atual do Darren Beatty, que é um diplomata que não cometeu crime e estava em uma missão oficial, tal qual vários estrangeiros vêm ao Brasil para fazer, ele agora compara, condicionando o visto brasileiro a ser dado a este oficial americano, a devolução do visto americano para o seu ministro da Saúde, Padilha. Aquele cara americano que disse que vinha para cá para visitar o Jair Bolsonaro, ele foi proibido de visitar e eu o proibi de vir ao Brasil enquanto não liberar os vistos do meu ministro da Saúde, que está bloqueado. Este sim, que tem graves acusações de explorar trabalho escravo de médicos cubanos lá em 2014. Então uma situação, ela não tem nada a ver com a outra. E elas vêm no mesmo momento em que Lula ficou sabendo que, através do Escudo das Américas, programa norte-americano, poderia Trump decretar o CV e o PCC como grupos narcoterroristas. Então veja que isso tudo não está acontecendo por um acaso. Mas, de fato, além dessa grande fotografia, o desejo de Lula de rivalizar com Trump por acreditar que isso pode melhorar os seus números para as eleições desse ano. Estratégia que muito se diz foi traçada pelo seu estrategista de comunicação, Sidônio, que muito provavelmente vai se dar mal. O cancelamento do visto do diplomata americano... Com certeza, né, gente? Vai se dar mal, vai custar muito caro, Pode custar até a eleição do Lula, gente, tá? Sidônio, mais um tiro no pé. Esse é incompetente, gente, tá? Para nós é uma maravilha, né?